E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um dos nossos encontros e hoje, pessoal, a gente novamente, a gente vai conversar sobre o Yoga Sutra de Patanjali e hoje a gente vai dar continuidade, ao capítulo 2, onde nos nossos estudos passados a gente estava conversando sobre os kleshas, que são os causadores de sofrimento, do qual Patanjali ele coloca no começo do capítulo 2, e a gente conversou bastante sobre a questão da ignorância, E hoje a gente vai dar seguimento aos nossos estudos sobre os kleshas, dentro do capítulo 2. E a gente parou no Sutra 6, Hoje vai ser sobre o Sutra 7, 8, 9, talvez o 10. Vamos ver como é que as coisas vão fluindo. Mas são bem parecidos os sutras e dá pra gente conversar bem. O primeiro, o Sutra 7, ele diz o seguinte. Os kleshas, ele tá falando sobre os kleshas, sobre os 5 kleshas, A ignorância, os desejos, apegos, a aversão, o medo da morte e o egoísmo, a falsa identificação do eu, tá certo? São 5. A ignorância, a falsa identificação do eu, desejo, apego, aversão e medo da morte. São esses cinco são os kleshas. Lembrando que é como eu falei para vocês, que os kleshas, pensa neles como uma grande árvore, que são a árvore causadora do sofrimento. As raízes dos kleshas é o klesha da ignorância. É através da ignorância onde todos esses outros kleshas vão surgir, vão acontecer, vão se desenvolver. É o campo fértil, Vamos colocar assim, não é à toa que nas 4 nobres verdades de Buda, o causador do sofrimento máximo mora ali é a ignorância, é a avidya. E Patanjali vai colocar a mesma coisa que Buda também coloca lá na doutrina budista, Então a gente falou da ignorância, asmita, que é a falsa noção do eu, a gente também pode pensar em egoísmo, e tudo mais. E aí a gente vai conversar sobre os desejos e apego. Então o Sutra 7 ele diz o seguinte: desejo ou apego, que ele vai colocar uma palavra sânscrita que é raga, reside, naquilo que é aquilo que reside no prazer. Só que a gente é uma reflexão muito grande, meus amigos, a gente compreender por que esses grandes mestres eles vão colocar no desejo como um causador de sofrimento, vamos colocar assim, ou algo que não traz realização real no ser. Primeira coisa, a gente tem que compreender o que esses grandes mestres, e quando eu falo grandes mestres aqui, eu estou extrapolando de Patanjali, do qual a gente está estudando, eu estou falando, seja também de Jesus, de Lao Tzu, de Buda, do Sufis, eu estou falando do geral. Todos eles vão falar que na nossa natureza real de ser, naquilo que a gente realmente é, de fato, reside a realização suprema, a bem-aventurança suprema, a felicidade suprema. Essa felicidade suprema, essa bem-aventurança sem fim, ela é intrinsecamente, ela é a nossa própria natureza real de ser. Quando a gente encarna, que faz parte de todo esse projeto Karma, tem um motivo maior da gente vivenciar uma experiência na face de um planeta através do esquecimento, a gente se torna um ignorante de nós mesmos, certo? Através dessa ignorância, uma série de culturas, dependendo do lugar onde a gente nascer, vai ser colocada em nós, Isso varia de cultura para cultura, mas a gente vai receber uma certa programação. Essa programação, muitas vezes, ela nada tem a ver com a nossa natureza
real de ser, né? Só que ela vai ditar para nós muitas buscas, ela vai ditar o que a gente vai buscar, o que a gente vai valorizar e o que a gente vai desejar, acreditando que tendo aquilo a gente vai ser feliz, né? Um grande exemplo é a própria uma cultura materialista, assim, né? Que a gente deposita, nossa, quando eu tiver tal telefone, quando eu construir o iPhone 20, sei lá, nossa senhora, aí eu vou ser feliz. Então são coisas que a gente deposita. Quando eu construir tal coisa, quando eu tiver tal coisa, aí eu vou ser feliz. E aí esses desejos que eles brotam através dessas culturas que nada tem a ver com a nossa natureza real, é como se fosse desejo, é tentar saciar a sede bebendo água do mar. Quanto mais a gente bebe, mais sede a gente fica, certo? E através desses desejos, muitas coisas vão acontecer. Por exemplo, se eu desejo muito algo e isso nunca acontece, vai passando tempo, não acontece, vai passando tempo, não acontece, eu posso passar a sentir muita ansiedade, né? Ser jogado para o futuro, né? E tudo mais. Se eu desejo muito algo e eu sou contrariado no meu desejo, eu posso sentir muita frustração. Dessa frustração, eu posso sentir cólera, eu posso ser também jogado para o passado, aquela raiva assim, braba, né? Se eu desejo muito algo e outra pessoa consegue aquilo que eu estava desejando, eu passo a sentir inveja daquela pessoa, né? E se eu consigo algo, ou se eu desejo algo e eu consigo, eu passo a sentir o quê? Apego, porque o apego eu não posso perder aquilo que eu consegui, porque perder aquilo é perder a própria felicidade. E aí eu passo a sentir ciúme, eu passo a sentir medo. Ciúme, o medo é o medo de perder o ciúme para proteger, para não perder aquilo, né? Que eu consegui. Então, através desses desejos que são criados em nós através dessas culturas, através dessas programações, todas essas outras coisas também vão acontecer, né? E esses desejos são sempre uma busca de algo que está em falta em nós, né? Eu desejo algo que eu não tenho. E é como se fosse uma coisa sem fim, é uma busca que eu nunca alcanço. Eu posso ter, aí entra naquele dilema dos existencialistas, né? Dos filósofos ocidentais, em que eles vão falar sobre a ânsia de ter e o tédio de possuir. É a pessoa que é uma satisfação que não existe, né? É a pessoa, ela não encontra uma satisfação real, um contentamento real. E isso é muito interessante da gente refletir para a gente entender a lógica do porquê que esses grandes mestres vão pregar a morte dos desejos. Porque a morte dos desejos não é não ter vontade, não agir na vida, não escolher, não se movimentar, não é isso. A morte dos desejos, ela é o estado de autorrealização. E o estado de autorrealização é o encontro de nós com a nossa própria natureza. É uma felicidade que não está ligada com as questões externas, digamos assim, é uma felicidade, uma realização interna que está alinhada com a nossa própria, com o nosso estado de ser, digamos assim. E a morte dos desejos é o estado de paz real, é o estado de contentamento. E através desse estado em que a pessoa age na vida, é através desse estado em que ela escolhe as coisas diante do que a vida colocar nas situações para ela, ela ainda vai ter que agir, só que ela age de forma diferente, ela age com paz interior, ela age sem esses desejos. E muitas das vezes, né, esses desejos, eles estão ligados com o egoísmo também, né? Então, é tudo uma coisa ligada na outra. E a gente entender a lógica do porquê que esses grandes mestres, eles vão pregar isso, a gente entender a lógica do pensamento é muito importante para aquilo fazer sentido para a gente também, né? Porque todos esses grandes mestres, meus amigos, vão falar a mesma coisa.
sobre as questões do desejo e tudo mais. E a morte do desejo é o estado de paz real, é o estado de autorrealização, é um estado de elevação, digamos assim, é um estado de felicidade. Muitas pessoas podem pensar a morte do desejo como, nossa, ele morreu na vida, né? Digamos assim, mas é o contrário, é a pessoa que realmente nasce. A morte do desejo também é um estado de libertação. Libertação. É uma coisa grandiosa e é algo que a gente vai cultivando através do nosso sadhana e através também do que a gente vai construindo na vida, né? Porque, vou dar um exemplo para vocês. Tem certas ações em que elas... É só a gente pensar... Um grande exemplo muito prático, muito prático. A gente pensar em dopamina a curto prazo e dopamina a longo prazo. Atividades, né? Se a gente pensa em atividades que causam dopamina a curto prazo, essas são atividades viciantes, que não trazem uma satisfação real. Por exemplo, beber, usar algum tipo de droga, comer compulsivamente. São coisas que causam um prazer momentâneo, mas que a longo prazo acabam não trazendo satisfação real, não trazem uma realização real para o ser, e muito pelo contrário, elas têm um potencial de causar o oposto, né? De causar um vício, um aprisionamento, o que quer que seja. Agora, se a gente pensa em atividades a longo prazo, por exemplo, leitura, ou estudo de algo, de um livro, de algum assunto, ou cuidar do nosso próprio corpo físico, que às vezes uma atividade física até nosso corpo se transformar, é uma coisa que leva um tempo. Então, tudo isso são atividades que elas geram um novo estado de ser dentro de nós, digamos assim, que leva um tempo de mudança, em que isso causa uma dopamina a longo prazo, só que muito maior do que a de curto prazo. Esse foi um exemplo bem genérico que eu dei para vocês, né? Mas, além do sadhana, das práticas, dos exercícios, da meditação, também existe na nossa vida o que a gente cultiva como hábitos, e que esses hábitos também vão se voltar para o que a gente conversou antes sobre os samskaras, que são as programações mentais que são criadas, cultivadas dentro de nós através das nossas ações também, que são tendências mentais, digamos assim, de forma bem genérica, em que os hábitos que a gente cultiva, eles têm um papel importante ali também dentro do nosso estado de ser, digamos, né? Então, tudo isso é muito interessante. E além, olha, é muito engraçado, porque a gente falou agora do Sutra 7, e o Sutra 8, ele vai falar da aversão, né? Que a aversão é aquilo que reside na dor. E o que é muito interessante, é uma reflexão que eu vou deixar para vocês aqui. Grande maioria das vezes, a gente entra no sofrimento através do que a gente considera como felicidade. Através da busca desses desejos, do que a gente acredita que vai trazer uma felicidade, a gente entra na porta do sofrimento. É muito difícil a gente entrar na porta do sofrimento escolhendo a dor, né? Normalmente a gente entra uma escolha de uma porta de felicidade, que a gente entra e através dessa porta da felicidade a gente encontra o sofrimento depois, né? E a gente também poderia dar muitos exemplos disso. E são escolhas conscientes, né? De caminhos, de coisas que a gente escolhe, acreditando que, nossa, isso aqui é a porta da felicidade, esse aqui vai me trazer felicidade. A gente vai e a gente encontra o sofrimento, né? É uma coisa que às vezes uma coisa está ligada na outra também, né? É muito interessante. Mas o Sutra 8, que é a aversão, né? A aversão é aquilo que reside na dor. Um grande exemplo disso é uma pessoa que é traumatizada, né? É uma pessoa que é traumatizada, por exemplo. Se ela anda na rua, passa por um assalto e ela fica traumatizada, ela pode criar uma aversão
só de pensar em sair na rua, aquilo já gera sofrimento nela, né? Ela passa por certas experiências que causou dor, que aquilo gera aversão nela, em que ela às vezes não consegue nem pensar sobre aquilo, né? Então, essa questão da aversão é muito interessante. Às vezes a aversão, ela bloqueia a gente uma série de experiências do qual a gente poderia vivenciar, né? Uma série de coisas aqui também. E por último, do Sutra 9, é o medo da morte, né? Ou apego à vida. Que é o que praticamente todo mundo, né? Vivencia. E esse medo da morte é muito engraçado, porque ele vai acabar cultivando, ele tem um potencial também de cultivar o egoísmo nosso, né? Porque quando a gente pensa, vamos supor, nossa, essa é a única vida, né? Tipo assim, um exemplo. Morreu, deixou de existir. Vamos supor que a pessoa, 99% da população mundial tem esse pensamento. Morreu, deixou de existir. Nossa, eu vou deixar de existir. A outra pessoa vai deixar de existir. E se eu tô buscando essa tal de felicidade, e se eu tenho só essa vida para ser feliz e no meio de toda essa desigualdade, digamos assim, né? Então, não tem problema, né? Eu passar o outro para trás, eu matar o outro para eu conseguir tal coisa, eu vou deixar de existir mesmo, o outro vai deixar de existir mesmo. Ou então, nossa, essa eu vou deixar de existir. E aí, se tudo de ruim acontece comigo, né? As pessoas que eu amo morrem, eu pego as doenças, umas doenças graves, eu sou demitido, um monte de coisa, só coisa ruim acontece. Ah, então não tem problema, né? Eu me matar, porque se eu me matar, eu vou deixar de existir mesmo. Então, percebam que esse medo da morte, unido com com a ignorância do ser também, a gente não entender que a gente é mais do que esse corpo físico, ele gera várias tendências em nós do que a gente pode ter a tendência de querer fazer, seja passar outras pessoas para trás, né, nas mais diversas coisas, ou agredir contra a nossa própria vida, e etc. Tudo isso com base no estado de ignorância, unido com esses medos. O medo da morte, ele também gera essa questão da sobrevivência, mas ele tem um potencial muito grande de gerar um egoísmo também. Um egoísmo que está ligado com essa sobrevivência, né? A gente, às vezes, essa sobrevivência e essa busca por essa tal de felicidade, desses desejos que a gente conversou. Então, isso vai gerar muita competição na sociedade também, né? Competição é como se fosse uma busca de uma sobrevivência, mas ela extrapola na nossa sociedade hoje em dia, ela extrapola. A gente pode perceber isso no mercado de trabalho, na família, em relacionamentos, em várias coisas que isso acaba se mostrando, se evidenciando, né? E é muito interessante. E aí, o Sutra 10, deixa eu pegar aqui o da professora Glória Areira, que eu estava lendo, do Swami Vivekananda. Que ela fala o seguinte, né? Esses clashes, seja ignorância, asmita, que é a falsa noção do eu, que é egoísmo, desejos e apegos, aversão e o medo da morte. Sutra 10. Esses clashes são sutis e devem ser abandonados através do processo de se opor ao nascimento deles. Ela comenta o seguinte: os clashes que são sutis, não manifestos fisicamente, podem ser abandonados antes de se manifestarem. Para isso, eles devem ser percebidos ainda em estado sutil na mente e desativados. A maneira de desativá-los é evocar o seu oposto. Prasava significa aquilo que se opõe ao nascimento.
O instrumento para eliminar os clashes estão em estado sutil, não manifesta pratipravasa, se opor ao oposto deles, né? Quando o yogi percebe a manifestação sutil de um dvesa, ou aversão, por exemplo, em sua mente ele trabalha para neutralizá-lo antes que se manifeste fisicamente através de um olhar, de gestos, palavras. O yogi traz acolhimento, aceitação e compreensão daquilo que cria a aversão, sem reagir e fazer algo para que a mente se aquiete. Ela deu um exemplo aqui, por exemplo, se eu tomo consciência de que eu estou tendo aversão a alguma pessoa, então antes daquilo se manifestar, antes da aversão se manifestar no meu olhar, na minha fala, na minha postura, eu mudo isso. Eu tenho a escolha de agir diferente. É um exemplo que ela deu, né? Mas o próprio sadhana, ele vai cultivar o oposto dos kleshas. Lembrando que o sadhana, as práticas, os exercícios, as técnicas que seja, eles vão cultivar esse estado em que mais cedo ou mais tarde a gente vai perceber a nossa natureza real. A gente vai percebendo todas essas situações para além delas. E perceber essas para além delas, digamos assim, eu não sou esse corpo. Isso cultiva o oposto desses clashes, né? Perceber as situações em várias perspectivas diferentes pode cultivar o oposto dessas aversões, o oposto do medo da morte, o oposto desse asmita, que é a falsa noção do eu. E a gente vai meio que se libertando deles, né? E aí ela diz o seguinte, vamos ver se vai ser o último de hoje. As expressões dos kleshas devem ser abandonadas através da meditação. Através de Ana. Que é isso que eu acabei de falar para vocês, né, meus amigos. Através do sadhana, das práticas, a gente vai cultivando estados de ser diferentes em nós, né? Em que a gente vai tendo essa capacidade de ter consciência de tudo isso, de todos esses clashes, consciência da nossa ignorância, consciência dessa falsa noção do eu, consciência desses desejos e apegos que foram criados em nós e da lógica maior por trás deles, consciência dessas aversões, consciência do nosso, seja medo da morte ou instinto de sobrevivência mais rústico, digamos assim, e que através desse tomada de consciência, a gente vai podendo cultivar coisas diferentes em nós, né? E isso deixando a vida mais leve, cultivando estados diferentes dos estados causadores de sofrimento, do qual esses mestres estão nos dizendo. Porque quando a gente cultiva estados de ser diferentes em nós, além da gente se libertar deles, a gente passa a cultivar estados de realização real. A vida se torna mais leve, tudo se torna mais leve, mais colorido, né? E tudo mais. E isso que né, Patanjali traz pra gente, dentro do nosso estudo de hoje, que deu pra gente ver uns 4, 5 sutras, né? A gente viu dos desejos, da aversão, medo da morte, de se opor ao nascimento, de cultivar estados que se opõem ao nascimento deles, e abandonar as expressões deles através da meditação, dos exercícios, né? Foram 5 sutras que a gente estudou hoje, meus amigos. Então, vou ver se eu deixo aqui nos comentários pra gente esses 5 sutras e agradecer a presença de cada um de vocês e até nosso próximo encontro, nosso próximo estudo. Namastê, pessoal!